como que o Jairinho entrou na vida dela e na do Henri, como que o Henri a princípio recebeu aquele homem. Ele, como criança, não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele comunicou ao pai a questão do abraço apertado e o pai não fez nada. E a professora estava ali naquele redemoinho emocional, sociológico, econômico, tentando decidir. E as pessoas agora querem penalizar. E o ex-marido dela veio falando isso. Ela merece as penas mais pesadas, né? Querendo que a mulher seja penalizada, né? A mulher, no caso, a ex-esposa dele. Então, eu queria que você atentasse a algumas coisinhas rápidas. Há algumas inferências que a gente pode fazer, que a Monique vai dizer que o Leniel tinha livre acesso à casa dela, à casa que ela morava junto aos pais, né? À vida do Henri, e que isso gerava um ciúme no Jairinho, né? Criminoso e obsessivo como ele é, né? Tá lá discretamente com advogados poderosos, mas ele era obsessivo, compulsivo, conforme a professora descreveu na carta, confirmou no depoimento e entregou as provas. Mas o que a gente precisa perceber enquanto ela está falando do Jairinho é que tem um outro homem também que não estava satisfeito. E assim como as mulheres já são vistas como suspeitas por serem mulheres, esse Leniel deveria ser suspeito por ser um pai, homem, ex-marido que estava extremamente enciumado da nova vida que a mulher estava levando. Isso é uma coisa comum entre os homens. Não estou dizendo que isso é uma coisa correta e nem que eu concorde com ela, mas é comum. E a justiça deveria ter os olhos em cima disso, né? Mas ele logo conseguiu um conchavo com o Ministério Público, essas coisas todas que a gente está vendo em outros setores do Ministério Público do Rio de Janeiro, que, sendo um Ministério Público mantido com os nossos impostos, eu tenho a liberdade de dizer, Ministério Público, tenha compostura, tenha carinho pelo exercício de vocês e comece a reformar certas decisões. Esse homem tinha de ser investigado. Mas outra coisa que a professora Monique vai mostrar é o quanto que ela ficou relutante de mostrar o Henri para o Jairinho, e isso já em meados de setembro, outubro. O que eu acho interessante é que o Leniel está por aí falando nas entrevistas dele que para ele a Monique já estava exibindo o Henri para o Jairinho, quer dizer, ela poupou o filho dela o máximo que ela pôde de ter contato com esse homem. Ela vai ter contato com o Henri teve contato com o Jairinho tempos depois, né? Então, para esse ex-marido ficar insinuando que ela exibiu o menino, que ela que aproximou o menino do Jairo, para isso, para aquilo, e ela mostra nitidamente no depoimento, você vai ver daqui a pouco, como que ela tinha receios disso, como ela era uma mãe que tinha juízo, porque ela não saiu expondo o filho dela assim para os outros, não, né? Uma parte que chega a doer no coração quando a Monique começa a contar, né, a professora, que quando ela vai descobrindo, para a surpresa dela, que esse Jairinho não era esse homem correto e gentleman que ele parecia. Porque ela de repente descobre, ela é procurada pela Débora, e quando eu estou falando aqui da Débora, não estou falando mal da Débora, eu entendo perfeitamente a situação de duas mulheres. A Débora de um lado vinha às voltas com o Jairinho que não largava do pé dela, é só você ir na Rede Rio TV que tem lá um áudio de quase 1 hora de conversas entre a Débora e o Jairinho, e a gente vai vendo como que o Jairinho é chulo, é um esculacho, é um escracho em relação às mulheres, o palavrório dele, e a Débora vai ali, vai ficando desnorteada pela insistência dele com a mistura de excesso de romance com excesso de banalização. Então, essa Débora, que hoje eu até imagino que ela queira muito ajudar a professora Monique, à época ela foi comunicar a Monique, olha, você está saindo, ou está namorando ou morando com o meu namorado. E aí quando a Monique descobre isso, ela faz aquele teste de ligar para os três, e o Jairinho destrata a Débora, e quando ela viu que o Jairinho realmente parecia não querer nada com aquela mulher, ela falou assim, vamos tentar começar. Mas eu achei curioso, porque eu já havia ouvido de fontes confiáveis, não vou aqui identificar ninguém, não sou delegado, não sou investigador, mas a gente recebe as coisas, e uma das coisas que eu recebi, que eu ouvi com muito carinho, não estou aqui para expor ninguém, é que a família do Jairinho sempre tinha medo da Monique, mas vou te explicar que medo que eles tinham da Monique. O medo era o seguinte, a família sempre soube, tem várias pessoas que sabem, que o Jairinho é um namorador,
tem várias mulheres, né? Mesmo ele tendo uma oficialmente fixa, ele sempre teve várias namoradas. E isso já mostra o tanto que ele é um homem que banaliza as mulheres. Eu tenho medo dessas pessoas. Eu sei que todos nós somos humanos, somos falhos, mas um homem que tem toda uma carreira cercada de várias mulheres, frequentador de prostíbulo, essa coisa toda, é um homem extremamente perigoso. As mulheres é que não conseguem perceber isso. Mas aí a família sempre percebia que as mulheres relevavam, faziam os acordos, acontecia isso, aquilo, ele conseguia convencê-la assim, eu te sustento aqui desse jeito, em troca de silêncio. Acontece assim, ó, com muitos homens públicos, o que não quer dizer que seja alguma coisa para ser aceitável. Isso deveria ser combatido, como se combate a transfobia, como se combate a violência contra a criança, dever-se-ia combater essa misoginia cultural, estrutural, que está nos homens mais importantes, tipo Jairinho, e até Leniel, que com aquela carinha de coitadinho dele, tem aí as suas namoradas, né? Cada um sabe ser discreto como é, mas todos igualmente rabugentos, misóginos e desprezadores de mulheres. E aí a família do Jairinho sabia disso, mas quando a Monique entrou, eles perceberam que ela era uma mulher de discernimento. Discernimento em que sentido? Que ela não aceitaria aquele tipo de negociação. Então eles temiam que o Jairinho ia cair em ruínas. Aí eu vou te explicar, que ruína que esse povo fala? A ruína era eles pensarem o seguinte, olha o que é ruína para uma tradição familiar. É que uma mulher de discernimento entrou na vida desse homem e o fato dessa mulher não aceitar o amor criminoso que ele tinha por ela e pelas várias outras, isso era visto assim, agora o Jairinho vai cair, agora o Jairinho está lascado. Era isso que eles temiam, né? E aí é claro, né? A Monique tinha discernimento, mas ela não teve a velocidade e a habilidade de entender que esse cara, mais do que atentar contra ela, atentou, foi contra o filho dela. Só que isso não foi só ela que padeceu disso, não. As outras namoradas todas, tanto é que ela vai dizer que a Débora conversou com ela muito gentil, as duas deve ter tido alguma rispidez que é comum, mas as outras mulheres não avisaram para ela, ou porque não sabiam, ou porque temiam sobre o que ele fez aos filhos delas, né? Então, mas o que eu achei curioso é a família do Jairinho ficar com medo de que alguma mulher fosse tão própria que iria arruiná-lo. Aí hoje o Jairinho está preso, né? Porque ele de fato tentou não ser arruinado pela sabedoria de uma mulher. E aí a Monique demorou quase 30 dias para perceber que o filho dela fora assassinado e quem era o assassino era o então companheiro dela. Só que na verdade a misoginia é contra as mulheres, mas a misoginia em relação a elas é tão perfeita que eu acho que a essas alturas tem mais homens aí que cometeram crimes. E eles vão se revelando sim, quando eles vão se tornando políticos, quando eles vão usando o discurso de que estão lutando pelas crianças. Pelo menos ele vai poder lutar pelas crianças. Que luta pelas crianças que Leniel está fazendo? Ou seja, Jairinho tem de ser julgado e Leniel tem de ser investigado. E essa família que tinha medo dessa mulher arruinar o homem, na verdade, ela foi a chance desse homem se tornar homem, porque até então era um macho folgado. Esse que está preso, o assassino do Henri. Enfim, eu acho que já estou me estendendo demais, mas eu peço a você que preste atenção nesse trecho onde a professora Monique vai falar de como o Henri foi conhecendo o Jairinho e como o Leniel foi entrando aí. Eu entendo as frustrações dele como marido, que se sente trocado por um outro homem, mas ele não era esse santo digno de se candidatar à política como vocês estão pensando, não. Comece a investigar. E o primeiro passo para a gente investigar é prestar atenção nas palavras da professora diante do poder judiciário. Observe, assista com atenção. Lá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.